Bom, vamos falar agora sobre vacinação contra a Covid-19. Primeiro, vou trazer informações a respeito de como é que está todo o trabalho de vacinação. Vamos falar do cronograma, tá? Você que está em casa e está nos acompanhando. Vamos falar onde está acontecendo vacinação, qual é o público-alvo nesse momento e trazer as informações também sobre estratégias que estão sendo desenvolvidas, tanto em Teresina como em outras cidades do Piauí, com o Clebson Lustosa. Clebson, mais uma vez, boa tarde. Vamos a Picos ao vivo com o Clebson. Por aí, Clebson, estratégia também de drive-thru, é isso na vacinação? Isso, Joelson. Eu tive só um probleminha aqui no meu retorno, não consegui entender direitinho a sua pergunta, mas nós voltamos agora nessa edição do Jornal do Piauí para falar como é que está a vacinação aqui na cidade de Picos. Desde a semana passada, a gente vem atualizando, acompanhando a situação aqui de Picos quando se fala nos casos de Covid. Picos vem aumentando consideravelmente o número de pessoas que estão testando positivo para a doença, não só pessoas adultas, crianças também, muitas crianças testando positivo, mas também a gente precisa acompanhar como é que está a vacinação. A gente vem falando a respeito de testes, que na cidade também está acontecendo desabastecimento em alguns locais, muita gente procurando o Hospital Regional Justino Luz, que é referência também para o atendimento de Covid, como também o CIEM, que é o Centro de Testagem. Mas e aí, a vacinação? Como é que está a vacinação em Picos? Está avançando? Qual etapa nesse momento a gente está? A gente lembra que no início da semana, Picos começou a vacinar crianças de 12 a 17 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid, como também jovens, adolescentes com mais de 18 anos também com a primeira dose da vacina. Só que hoje nós procuramos a Secretaria de Saúde de Picos para trazer informações para a gente, Joelson, de como é que está a vacinação e como é que está o avanço da vacinação aqui na cidade de Picos. Hoje, por exemplo, tivemos vacinação para as pessoas que iriam tomar a terceira dose da vacina. E essas pessoas que iriam tomar, que tomaram, estão tomando a terceira dose da vacina, são pessoas que completaram o esquema vacinal da primeira e da segunda dose lá em setembro, no dia 27 de dezembro, no dia 27 de setembro, 27/9. Então, as pessoas em Picos que tomaram a segunda dose da vacina no ano passado até o dia 27 de setembro, hoje elas começaram a tomar a dose de reforço. E essa terceira dose, ela continua sendo aplicada ao longo da semana. Amanhã, por exemplo, quarta-feira, quem é que vai tomar essa dose de reforço? Pessoas que tomaram a segunda dose da vacina em setembro do ano passado até o dia 29. Pessoas que tomaram a segunda dose até 29 de setembro, amanhã, quarta-feira, podem procurar um posto de vacinação para tomar a terceira dose. Onde é que está acontecendo essa vacinação? Nós temos vacinação no Picoense Clube, temos vacinação no CIEM, que é o Centro Integrado em Especialidades Médicas aqui em Picos, e temos vacinação também na Severo Eulálio. Só para situar o nosso telespectador que não é de Picos, a Severo Eulálio, Joel, é como se fosse a Raul Lopes, aí em Teresina. É uma avenida muito movimentada aqui em Picos, que as pessoas procuram essa avenida para fazer caminhada, e lá na Severo Eulálio, amanhã, tem vacinação da terceira dose para essa população. Não precisa agendamento, a vacina ela acontece em procura espontânea, as pessoas podem procurar esses 3 locais de vacinação no horário de 8 da manhã até meio-dia. A partir de agora a gente continua falando sobre essa vacinação em Picos. Aqui ao nosso lado nós estamos com a coordenadora de imunização da cidade de Picos contra a Covid-19, a coordenadora Mariana Fontes. Coordenadora, primeiramente, boa tarde para a senhora. Explica para a gente, a população de Picos, ela tem comparecido? A população de Picos está se vacinando, está vacinando as crianças? Boa tarde. Então, sim. Nesse início de semana, nós fizemos uma repescagem, certo, de primeira dose para pessoas com 18 anos e mais e também para aqueles adolescentes de 12 a 17 anos que por algum motivo não se vacinaram ano passado. Neste último sábado, fizemos a vacinação de crianças de 11 anos e durante essa semana daremos continuidade, onde vacinaremos as crianças de 10 anos e também de 9 anos. A procura ainda está um pouco baixa em relação às crianças e a gente nota que com algumas imposições, como por exemplo, do Detran, em que a pessoa só pode estar entrando no estabelecimento com a vacinação, essa procura tem aumentado. Então, por isso a importância de estarmos fazendo essa repescagem de primeira dose, porque algumas pessoas que não se vacinaram agora estão procurando a vacina. Estamos dando continuidade também, porque a gente sabe que a dose de reforço é tão importante quanto a primeira e a segunda, e a Picos tem adotado essa estratégia. Por exemplo, hoje vacinamos para pessoas vacinadas com a segunda dose
até 27 de setembro. Mas, se por algum motivo a pessoa não pôde ir hoje, amanhã ela poderá estar recebendo a sua terceira dose, sem burocracia nenhuma, apenas por ordem de chegada nos nossos pontos de vacinação. Eu lembro que na semana passada, em uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde de Picos, ele falava para a gente a respeito da quantidade de doses de vacina. Naquele momento ele comentava para a gente a respeito da quantidade de doses para vacinação das crianças. Como é que está o estoque de vacina em Picos, coordenadora? Então, no fim da semana passada, recebemos uma nova remessa de vacina e com essa remessa, essa semana vamos conseguir avançar mais 2 idades na vacinação, certo? Então, essa semana nós vamos atender as crianças de 10 a 11 anos e também de 9 a 11 anos. Uma idade por dia, mas sempre contemplando a idade que foi vacinada anteriormente. Exemplo, uma criança de 11 anos que por algum motivo não conseguiu se vacinar no sábado, esta semana na vacinação de 10 anos poderá estar recebendo a sua dose. Hoje, nesse momento, se a senhora pudesse traçar, por exemplo, um raio-x, um mapeamento, Picos estaria em que etapa da vacinação? Como é que está a cobertura vacinal de Picos? Eu considero que Picos tem uma boa cobertura vacinal. Também na segunda dose, em alguns momentos da vacinação, a gente percebeu que Picos era uma das cidades que mais aplicavam segunda dose, certo, no Piauí. Hoje a gente tem mais de 84% da população vacinada com a primeira dose. Temos uma boa quantidade de segunda dose. A gente sabe que existe alguns motivos que levam a pessoa a perder o prazo de sua segunda dose, mas com essa estratégia que a gente tem usado, a gente está conseguindo avançar bem, até porque a gente sabe que se uma pessoa testa positivo para o Covid, ela só pode receber a vacina 30 dias após o início dos sintomas. Então, quem não pode tomar no dia específico, ela vai procurando no dia a dia. E o reforço, a gente também tem notado uma boa procura da população. Ok, coordenadora, eu queria agradecer pelas informações. Um ótimo dia para a senhora também, boa tarde. Nós conversamos com a Mariana Fontes, Joelson, que é a coordenadora de imunização aqui na Secretaria de Saúde de Picos, e ela falava a respeito dessa cobertura vacinal, e nós temos os números aqui. A população de Picos que já tomou a primeira dose, a gente tem 65.334 pessoas. A população que já tomou 2 doses, 59.562, quase 60 mil. Doses de reforço, nós temos 20.744 picoenses que já tomaram a dose de reforço. E dose única, nós temos 1.085. Joelson. Obrigado, Clebson. Falando de Picos, muito obrigado pelas informações. Clebson Lustosa, você em Picos acompanhando com a gente o Jornal do Piauí e os detalhes trazidos pelo Clebson. E na cidade de Teresina, também vacinação acontecendo. Nós vamos trazer aqui o cronograma, a ordem de vacinação e os locais da cidade de Teresina. A primeira dose, público-alvo, hein? Primeira dose, adolescentes de 12 a 17 anos e adultos de 18 anos ou mais podem tomar a primeira dose nessa etapa que está acontecendo aqui na cidade de Teresina. A segunda dose da Pfizer, intervalo mínimo de 3 semanas entre 2 doses, também já está à disposição da população de Teresina. E a AstraZeneca, intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses. Então, a turma que der a segunda dose dessas 2 fabricantes já está aí à disposição para tomar. Dose de reforço, que é a terceira dose. Público 18 anos ou mais, 4 meses após a aplicação da segunda dose. Então, você que já tomou as suas 2 doses, reforce-se, se você tiver parte desse grupo. A quarta dose para imunossuprimidos, 4 meses após a dose de reforço, 4 meses após a terceira dose. Então, esses são os públicos que estão sendo vacinados. Os locais: Terminal do Parque Piauí, Terminal do Livramento, Terminal do Buenos Aires, Terminal do Zoo Botânico e Céu Norte. Esses são os pontos de vacinação em drive-thru na cidade de Teresina para os públicos que nós falamos agora há pouco. Ok? Tá dito? Então, para você que está todo desorganizado aí, tomou a primeira dose, já devia ter tomado a segunda, não foi. Então, busque os postos de drive-thru para se vacinar e garantir a proteção contra a Covid-19.